Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de Geografia. Nós vamos tratar dos aspectos econômicos da Europa. É uma aula para a semana 2 do PET 3 do nono ano. Preste bastante atenção, tem informações que vão servir para você realizar as atividades desta semana. Tratando aí do aspecto da agricultura dentro do continente europeu, é importante nós termos em mente que se trata de pequenas e médias propriedades bastante marcadas aí pelo uso das tecnologias e de um maquinário que garante bastante eficiência, garante bastante eficácia. Então aí nós temos o emprego de máquinas, tratores, semeadeiras, colheitadeiras, o uso de técnicas que envolvem aí, inclusive a questão aí, de mudança genética dessas espécies, aí, né, de determinadas espécies, sistemas de irrigação e inseminação artificial de espécies animais e vegetais. Então, a agropecuária, né, a questão no campo aí da Europa, ela é marcada aí por uma alta tecnologia que garante uma alta produtividade. E, ao mesmo tempo, com o emprego dessas técnicas, com o emprego dessas tecnologias, nós temos que a agricultura ela diminui bastante o número de pessoas, né, o número de vagas de emprego. Então, a agricultura emprega muito pouco na Europa. Essa é uma realidade, principalmente aí acentuada aí na Europa Ocidental, apesar que na Europa Oriental a agricultura ela tem grande importância para a empregabilidade dentro aí desse contexto, ok? Então, trazendo aí só para dar um resumo bastante claro, a agricultura com a implantação, com o emprego de técnicas e tecnologias avançadas que garantem grande produtividade para os agricultores e que é também bastante diversificada, ok? E isso faz com que a agricultura na Europa seja marcada aí por não ter tantas vagas de emprego disponíveis. Então, por reduzir o número de trabalhadores no campo, ok? Vamos continuando. Tratando do aspecto da indústria e do comércio, aí nós já estamos tratando de algo que atinge mais pessoas em questão de empregabilidade. Ok? Então, o continente europeu, sendo um continente de países desenvolvidos, nós temos aí que a atividade industrial e a questão dos serviços, ela é bastante acentuada. Então, a atividade industrial aí, ela é responsável por cerca de 30% do PIB europeu. Ou seja, uma grande parcela da economia europeia vem da indústria. A atividade europeia aí, na indústria ela está concentrada principalmente na Europa Ocidental. Países como Polônia, Alemanha e França, que fazem parte aí desse grupo aí da Europa Ocidental, né, dentro da regionalização. Caracteriza-se pela presença de indústrias de base, siderúrgicas, petroquímicas, metalúrgicas, indústrias de bens e consumos, automobilísticas, farmacêuticas, têxteis, alimentícias, etc. E também indústrias de alta tecnologia, informática, biotecnologia, eletrônica, robótica, telecomunicações, química, aeroespacial, etc. É interessante você observar, colocar uma fotinha aí do lado, eu não sei se dá para você perceber uma pessoa operando
um, um eletrônico aí e o serviço aí industrial sendo feito por robôs. Então, é mais ou menos esta ideia. Itália, Alemanha, França, Polônia empregam maior quantidade de pessoas no setor. Ok? Então, uma área aí que emprega de forma bastante importante, né? Quando nós falávamos na semana 1 das questões populacionais, então, a grande massa de pessoas que estão nas grandes cidades, né, elas trabalham nas indústrias. Um outro fator importante aí da economia é o comércio. Então, as exportações europeias, o comércio europeu, ele é responsável por cerca de 45% das exportações mundiais. Né? Se você olhar aí que é um número de países pequeno, né, em relação a outros continentes, vocês podem observar que é uma quantia bastante importante. Isso garante aí aos europeus aí uma possibilidade aí muito grande, né, uma economia, né, um PIB bastante grande, ok? Um outro aspecto importante sobre a economia é justamente o bloco econômico europeu, que é a União Europeia. Há um processo longo que data aí desde da Segunda Guerra Mundial de negociações para que países começassem a fazerem tratados econômicos. Mas a União Europeia ela foi criada somente aí em 1991 pelo Tratado de Maastricht. Né? É o maior bloco econômico do mundo. Né? Englobam aí 28 países da Europa. Okay? Ele estabeleceu a livre circulação de pessoas e mercadorias, bens, serviços, dentre os países membros. Criou o euro, que é a moeda, né, que gradativamente foi sendo usada, foi sendo adotada por todos os membros, com exceção à Inglaterra. A Inglaterra que, inclusive, saiu do bloco econômico. A União Europeia dispõe de um poder legislativo, executivo próprio. E também um sistema judicial próprio. Então, nós temos aqui, por exemplo, a União Europeia, ela legisla, ela cria leis a respeito aí, dos seus países. Então, o que está aí dentro desse contexto? Em muitos países, né, na União Europeia, no caso da União Europeia, de todos os países, na verdade, nós temos aí que existem legislações que tratam aí de um desenvolvimento da indústria e da agricultura de forma a não agredir o meio ambiente, de forma aí a conter o avanço do aquecimento global. E isso faz com que muitas das empresas, né, muito poluidoras saiam da Europa e coloquem as suas filiais em outros países em que a legislação é menos exigente. Né? Vulgo aí países em desenvolvimento, vulgo América Latina, Brasil, outros países aí. Então, em busca de matéria-prima barata, mão de obra barata, e dessa legislação, essas empresas mais poluidoras vêm para outros países, ok? Fugindo justamente dessa legislação da União Europeia. Okay? Lá vão se concentrar justamente as indústrias menos poluidoras, principalmente da área aí de alta tecnologia, de informática, de biotecnologia, dentre outros. Ok? Vamos para as atividades para que vocês realizem esta semana. Na número 1, nós estamos vendo aí o que podemos concluir
em relação ao aproveitamento do espaço europeu para a atividade agropecuária, considerando também a diversidade dos métodos, culturas e criações. É bastante importante essa atividade, você lê com muita atenção o texto e está tranquilamente para que você realize. A número 2, vocês vão identificar aí no mapa qual que é a área com maior participação industrial. A Europa setentrional, meridional, ocidental ou centro-ocidental. Então, vocês vão marcando aí com o xizinho a questão correta. Identifique 3 países que localizam nessa região. Então, na número 4, vocês vão fazer a leitura aí desse texto, desse pequeno texto aí, a Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele é considerado uma união econômica e monetária, onde, além da eliminação das tarifas alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais, serviços, pessoas no interior do bloco. Outra característica importante desse bloco econômico é a adoção da moeda única entre os países integrantes. Marca a alternativa que corresponde a esse bloco econômico. Nós falamos aqui nesta aula, então está tranquilo para você responder. Na número 5, como é a participação da população economicamente ativa no setor primário da Europa? Façam bem a leitura desta atividade, a leitura dos textos, porque fica tranquilo para que você compreenda. Tenha uma boa semana, Deus abençoe você. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.